Sua igreja em células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 13. Outros fatores que determinam a qualidade e o crescimento de uma célula. Não há dúvida de que o que vamos tratar agora não só fala do que é ideal, mas, acima de tudo, são também fatores responsáveis e determinantes do crescimento e multiplicação de uma célula. Eles são também um termômetro da saúde de uma célula. E não se esqueça de que, quanto mais saudável for uma célula, mais crescimento natural ela experimentará. Uma boa reunião. Reuniões alegres, ungidas, contagiantes, cheias de liberdade e muito amor. Reuniões com manifestação da vida e do poder de Deus. Ensino da palavra com revelação e uma comunhão agradável entre as pessoas farão de uma célula um ambiente atraente para gregos e troianos. Atmosferas que tornarão qualquer reunião de célula atraente. Atmosfera de amor e carinho. Atmosfera de alegria. Atmosfera de fé. Atmosfera de família. Atmosfera de descontração, atmosfera de perdão, atmosfera de aceitação, atmosfera de liberdade e espontaneidade, atmosfera de comunhão, atmosfera de amizade, atmosfera de responsabilidade mútua. Um bom anfitrião. A pessoa e a figura do anfitrião, aquele que hospeda uma célula na sua casa. É a segunda mais importante na lista de integrantes de uma célula, ficando atrás apenas do líder da célula. Quando for possível combinar essas duas responsabilidades, a de liderança e de hospedagem, teremos achado a parceria ideal, pois na maioria das vezes notam-se melhores resultados quando esses dois agem harmoniosamente. Quando o anfitrião é nota 10, a célula só tem a ganhar, e o líder ganha um grande aliado. Perfil de um anfitrião ideal. Ele ama a célula e coopera para o seu crescimento. É alguém que aceita a célula de coração e não forçado. É hospitaleiro e acolhedor com as pessoas da célula. Alguém que recebe a célula com simpatia e hospitalidade. Alguém que dá liberdade para que todos se sintam à vontade na sua casa. É benquisto entre os vizinhos. Tem um bom testemunho dos de fora, especialmente dos vizinhos. Não é materialista. Alguém que não tem apego exagerado por coisas e bens materiais, como plantas, tapete, sofá e etc. Seria bom que toda a família de anfitriões fosse cristã, mas não é uma regra. Um bom local. Para que a reunião seja abençoada e abençoadora, é preciso que, além do líder ser simpático e amoroso, e o anfitrião acolhedor e hospitaleiro, o local seja adequado e ofereça o mínimo de conforto e comodidade, como, por exemplo, assentos confortáveis e boa disposição. É importante que os assentos tenham no mínimo o mínimo de conforto, quando possível. É bom que todos tenham encosto, que sejam de uma boa largura e altura. As cadeiras devem ser arrumadas em forma de círculo para tornar o ambiente mais informal. Assim todos poderão ver o rosto uns dos outros. Boa iluminação. A iluminação do local da célula coopera muito para o ambiente da reunião. Um local onde a iluminação é pálida e fraca tende a influenciar na atmosfera da reunião. Outra razão muito importante para que o local da reunião tenha uma boa iluminação é para que seja possível ler a palavra e ver o rosto de todos. Quando possível, aconselhamos que as lâmpadas amarelas sejam substituídas por lâmpadas fluorescentes. Uma boa assistência social. A assistência social aos membros e convidados carentes
deve ser praticada por toda célula que ama e se importa com os pobres e carentes e com a condição espiritual das pessoas. Essa prática pode desencadear uma fama positiva da célula e da igreja em todo o bairro, fazendo as pessoas nutrirem simpatia pela célula e abertura para ouvir o Evangelho. O líder de célula é responsável por mobilizar a célula para cuidar de cada membro necessitado. Ele deve escolher um auxiliar social para que, havendo algum necessitado, o líder de célula seja informado e a célula se mobilize para ajudá-lo. Se não for possível para a célula providenciar essa ajuda sozinha, o líder de célula deve comunicar a seu supervisor de setor, que por sua vez deve mobilizar o seu setor para atender à necessidade. Permanecendo ainda a dificuldade de solução do caso pelo setor, o supervisor do setor deverá comunicar ao supervisor da área, e um esforço de todas as células da área deve ser feito na tentativa de resolver a situação, e assim até chegar ao líder da rede. Somente quando a rede for incapaz financeiramente de bancar as despesas é que se deve recorrer ao caixa do Ministério de Socorro e Ação Social da Igreja. Este processo somente deve acontecer quando o caso não for uma emergência. Durante as reuniões da célula, as pessoas devem trazer produtos de alimentos não perecíveis à sua livre escolha ou conforme tiver sido designado para a sua célula, a fim de ser distribuído para os que precisam. As pessoas amam fazer parte de um grupo onde elas se sentem amadas e valorizadas na prática. Alvos de multiplicação com data claramente definida. Temos verificado que os alvos ajudam e estimulam o crescimento e a multiplicação das nossas células. Acreditamos que perseguir um alvo ou meta é um estilo de vida sábio e bíblico. Vemos isto no exemplo de Jesus, quando disse, abre aspas, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Fecha aspas. João capítulo 17, verso 4. Ele tinha um objetivo claro na vida. Assim foi o apóstolo Paulo, quando também afirmou, abre aspas, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fecha aspas, 1 Coríntios 9, verso 24 ao 26. Não sem metas, não desferindo golpes no ar, completei a carreira. 2 Timóteo 4, verso 7. Prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 ao 14. Diferença entre alvo e intenção. Alvo. Todo alvo é mensurável, definido, realista, concreto, atingível, que tem passos práticos de ação e uma data específica. Pode ser explicado como, por exemplo, o pré-natal. A cada mês é verificado um aspecto do crescimento do grupo. Intenção. A intenção difere do alvo porque não tem passos concretos e definidos. A pessoa pode até ter uma boa intenção, mas se não definir data, resultados esperados, não se chegará a lugar algum. Na intenção, a pessoa espera fazer algo um dia, mas nunca faz. As vantagens de ter alvos. 1. Motiva a trabalhar. 2. Mede o avanço. 3. Glorifica a Deus. Isto é glorificar o meu Pai, em que deis muito fruto. João capítulo 15, verso 8. 4. Define a direção a ser seguida. 5. Dá mais sentido e entusiasmo ao que fazemos. 6. Se não temos alvos e objetivos, tendemos à preguiça e ao desânimo. Os alvos da célula. É muito importante que todas as células tenham um alvo para a multiplicação, que gira em torno de 6 meses após a última
Multiplicação. Quando uma célula se multiplica, ela já deve ter determinada a data da próxima multiplicação. Logo que o líder de célula alcançar o alvo, deve ser anunciado e honrado publicamente diante da igreja e dos outros líderes de célula.